A vida dos organismos marinhos com concha enfrenta uma nova ameaça: o aumento do nível de dióxido de carbono, CO2, atmosférico. Os oceanos absorvem naturalmente parte do CO2 emitido para a atmosfera, dissolvendo nas suas águas. Uma vez em solução, o CO2 reage, tornando a água do mar atualmente a um pH de cerca de 8,1 menos alcalina. Como se continua a emitir enormes quantidades daquele gás, o impacto começa a notar-se. Os cientistas mediram já um aumento de acidez de cerca de 30% na água do mar e prevêem um aumento de 100 a 150% até 2100. O aumento de acidez é acompanhado por uma diminuição da concentração de íons carbonato em solução. Assim, muitos organismos marinhos que dependem do carbonato da água do mar para construírem as suas conchas e outras componentes duras perderão a capacidade de construir ou de manter essas estruturas vitais. Refira com base no texto um fator que ameaça a vida dos organismos marinhos com concha e que é devido ao aumento da concentração de CO2 dissolvido na água do mar. Vamos fazer um estudo ligeiramente aprofundado do problema da acidificação da água do mar. A acidificação dos oceanos. Nesta imagem nós temos aqui a atmosfera, que tem, como sabemos, CO2 como um dos gases constituintes, e temos aqui a água dos oceanos, que também tem CO2 dissolvido. Naturalmente, existe um equilíbrio entre o CO2 atmosférico e o CO2 dissolvido na água do mar. Simplesmente pelo facto de a concentração de CO2, de dióxido de carbono, estar a aumentar devido à atividade humana, este equilíbrio está a começar a ficar desequilibrado, digamos, ou seja, a quantidade de CO2 que é dissolvido na água do mar está a ultrapassar, numa unidade de tempo, a quantidade de CO2 proveniente da água do mar para a atmosfera. Isto tem consequências dramáticas e vamos ver porquê. O CO2 atmosférico reage com a água do mar e dá origem a este equilíbrio. Este equilíbrio, devido à elevada concentração, à crescente concentração de dióxido de carbono na atmosfera, está a começar a ficar muito deslocado para a direita, ou seja, para a formação de ácido carbónico. Por sua vez, o ácido carbónico ioniza-se e dá origem ao hidrogenocarbonato, o anião hidrogenocarbonato e o íon H+. Por outro lado, na água do mar, temos naturalmente um equilíbrio entre carbonato de cálcio, os íons Ca2+, e o íon carbonato. Porém, o facto de haver cada vez mais íons H+, na solução, portanto, na água do mar, em solução na água do mar, isso vai fazer com que os íons H+ reajam com os íons carbonato e deem origem ao íon hidrogenocarbonato. Esta transformação química, ao consumir carbonato, desloca este equilíbrio para a direita, ou seja, cada vez mais carbonato de cálcio se dissociará em Ca2+ e CO3+. Por isso é que os animais marinhos que têm na sua constituição carbonato de cálcio, nomeadamente, por exemplo, os crustáceos, os corais, têm a sua vida em perigo. Porquê? Porque se eles não forem capazes de sintetizar, digamos, o carbonato de cálcio, eles ficam completamente desprotegidos e, portanto, algo de diferente vai acontecer, não mantendo as atuais formas de vida. Portanto, o problema do aumento crescente da concentração de dióxido de carbono na atmosfera tem este efeito neste desequilíbrio aqui evidente. Ora, em relação com base no texto, um fator que ameaça a vida dos organismos marinhos com concha e que é devido ao aumento da concentração de CO2 dissolvido na água do mar, pois um fator, por exemplo, poderíamos dizer que é o aumento do pH. Diz aqui que atualmente, tornando a água do mar atualmente a um pH de cerca de 8,1, menos alcalino. Portanto, se é menos alcalino é mais ácido. Ou então o facto de a concentração, como vimos, dos íons carbonato estar a ser cada vez mais reduzida por reagir com os íons H+.
Portanto, estes serão os dois fatores referidos no texto que têm como consequência, referidos no texto ou com base no texto, que têm como consequência uma ameaça à vida dos organismos marinhos com concha.